paz do Senhor, igreja. Eu estou aqui hoje para poder dar continuidade no estudo do livro de João. Hoje é o capítulo 6 e o tema de hoje é Jesus, o pão da vida. E eu pretendo ser bem breve, porém objetivo. E eu espero que de alguma forma Deus fale comigo através desse vídeo para poder passar para vocês. Antes eu gostaria de orar para a gente poder começar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado que em meio a essa quarentena estamos tendo um meio de comunicação para falar da palavra do Senhor, Deus. Nem que seja pelo telefone ou pela internet, Senhor Deus, de alguma forma estamos levando a palavra do Senhor e que o Senhor possa abençoar, Jesus, até essa pandemia passar, até esse momento chato, Senhor Deus, ter passado e acabado. Jesus, obrigado pela vida dessas pessoas que estão assistindo, obrigado pela vida de todos aqueles que ainda precisam encontrar o Senhor Jesus e que possamos ser usados de alguma forma, Senhor Deus, para poder levar a Tua palavra até eles, Pai. Muito obrigado e que o Senhor possa abençoar esse estudo e todas essas pessoas que estão assistindo. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, então hoje nós vamos para o capítulo 6 de João. Mas antes eu queria deixar duas perguntas para se você queria que vocês pegassem um papel e uma caneta para poder anotar, para no final do vídeo a gente voltar nelas, beleza? A primeira pergunta é o seguinte: em geral, como você responde a uma situação impossível, um problema em sua vida que parece não ter solução? Como que a gente responde, reage a uma situação que ao nosso ver parece impossível? A segunda pergunta fala o seguinte: lembre-se de quando você ou um amigo enfrentou circunstâncias que precisam estar além de sua capacidade de resolver. Como Deus demonstrou sua presença e poder nessa situação? Queria que vocês anotassem essas duas perguntas, se possível dar um pause no vídeo também. Mas agora nós vamos para o texto de João. E no final do vídeo a gente volta às perguntas. Vou começar lendo do versículo capítulo 6, versículo 1 ao 15. Aí eu vou voltar na introdução desses 15 versículos. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, e uma enorme multidão o estava seguindo a todos os lugares aonde ele ia, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos em volta dele. Estava próximo da comemoração anual da Páscoa. Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiu o monte, procurando por ele. Voltando-se para Filipe, perguntou: Filipe, onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele estava colocando Filipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: seria preciso uma fortuna, 200 denários. Não seriam suficientes para que cada uma dessas pessoas recebesse um pedaço de pão. Versículo 8. Então um outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isto para toda essa multidão? Jesus ordenou: digam para todo mundo assentar-se. E todos eles sentaram-se no gramado do monte. E assim Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre o povo. Depois disso, fez o mesmo com os peixes, e todo mundo comeu até ficar satisfeito. Versículo 12. Depois que todos comeram o suficiente, disse aos seus discípulos: agora ajuntem os pedaços que sobraram, para que não se perca nada. Então eles encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram, dos 5 pães de cevada. Quando o povo percebeu que o grande milagre de Jesus realizado, exclamou: não há dúvida, esse é o profeta que estávamos esperando. Jesus viu que eles estavam prontos para fazer com que ele fosse o rei deles à força. Então voltou sozinho para o monte. Esses 15 versículos, eles falam a respeito do milagre da multiplicação que Jesus fez. Onde Jesus e seus discípulos estavam no monte, e aquela multidão de pessoas chegaram e estavam seguindo Jesus. E um rapaz, André, chegou para Jesus com um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. E Jesus, mesmo sabendo já o que ia acontecer, já sabendo o que ia fazer, ele quis de alguma forma ver até onde a fé de Filipe ia. E quis perguntar a ele como ele
como eles fariam para poder alimentar aquele tanto de pessoas, mesmo sabendo o que ele faria. E Filipe meio que deu uma resposta que precisaria de muito dinheiro para poder alimentar todo aquele povo. Porém, ele meio que esqueceu que quem estava do lado dele era Jesus, filho do pai do dono do impossível. E André, de alguma forma, mesmo apresentando o menino que levou 5 pães e 2 peixes, ele falou: o que adianta? Só temos 5 pães e 2 peixes para esse tanto de gente. Foi quando Jesus fez o milagre dele. Foi quando Jesus fez o impossível diante dos olhos de todo mundo acontecer. Jesus multiplicou todos aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes para muita gente. Aqui na Bíblia fala, nos versículos aqui, que só de homens eram quase 5 mil, aproximadamente 5 mil homens. Agora voltando para a parte, para o versículo 12 e versículo 13, também fala uma coisa bem interessante. Jesus ainda manda os seus discípulos a juntarem todos os restos de pães que estavam ali. Jesus quis de alguma forma provar para eles que além de multiplicar, ainda tinha mais com abundância ali. O milagre de Jesus, o impossível de Jesus, ele vai muito além da nossa compreensão, muito além do dos nossos olhos, do nosso ver, porque além de ter 5 pães para tanta gente, pouquíssimo, dava para alimentar 3 pessoas no máximo. Jesus ainda fez com que sobrassem aqueles pães. E só voltando aqui, rapidinho, o povo percebe o tamanho do milagre de Jesus diante dos seus olhos. Diante dos olhos de tanta gente, Jesus fez aquele milagre maravilhoso. Jesus fez o milagre da multiplicação diante dos olhos de todos. Como não crer que aquele era o Filho do Altíssimo? E não há dúvida, esse é o profeta que estávamos esperando. O povo termina no versículo 15. Agora, dando continuidade, perdão, o povo exclama essa frase no versículo 14. Mas mas esse pão que Jesus multiplicou, a gente está falando no modo literal. Eu falo no modo literal porque era literalmente o pão e o peixe que ele multiplicou para matar a fome, digamos assim, no modo literal mesmo. Agora eu quero ler o versículo 16 ao 21, que fala o seguinte: ao anoitecer, os discípulos dele desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar, em direção a Cafarnaum. Já estava escuro, Jesus ainda não tinha voltado. Logo uma ventania caiu sobre eles enquanto remavam, e o mar ficou muito agitado. Eles estavam a uns 5 ou 6 quilômetros da margem quando, de repente, viram Jesus andando sobre o mar em direção ao barco. Eles ficaram apavorados, porém ele disse: sou eu, não tenham medo. Então, de boa vontade, deixaram Jesus entrar no barco e logo chegaram ao lugar onde queriam chegar. No versículo 16 ao 21, ele conta que os discípulos deixaram Jesus para trás. Jesus estava no monte orando e foram em direção a Cafarnaum, que era o próximo destino deles. E em meio a essa travessia no mar, para poder chegar a Cafarnaum, teve uma ventania, meio que o mar ficou muito agitado e Jesus apareceu caminhando sobre as águas em direção ao barco. Eles ficaram apavorados, ou seja, mais uma vez eles demonstraram um pique de, de pouca fé, vamos dizer assim, um pique de faltou fé, meio que faltou fé neles que Jesus podia caminhar sobre as águas. Eles ficaram espantados, mas quem não ficaria também? Oh, meu Deus, um homem no meio do mar andando sobre as águas? Mas eu acho não, tenho certeza, se crescem de verdade, 100%, que aquele era o filho do rei, enviado por Deus, Jesus o Salvador, eles não teriam nem um pingo de dúvida que aquilo ali para Jesus não era nada. Agora, dando continuidade, do versículo 22 ao 24, fala que as pessoas vão onde Jesus tinha multiplicado o alimento, atrás de Jesus, lá onde que eles estavam.
E quando eles chegam lá e não vê Jesus lá, eles vão para Cafarnaum, atrás de Jesus. Porque eles ficaram sabendo a respeito do milagre da multiplicação e foram atrás. Mas eles foram atrás mais de alimento no modo literal. Vamos ler. Lá do versículo 22 ao 24. Fala o seguinte. No dia seguinte, de manhã, do outro lado do lago, o povo começou a reunir-se na praia, esperando para ver Jesus, porque sabiam que ele e seus discípulos tinham chegado juntos e que os seus discípulos haviam ido embora no barco deles, deixando Jesus para trás. Então, alguns barcos chegaram da cidade de Tiberíades, e aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando o povo viu que Jesus não estava lá, nem seus discípulos, entrou nos barcos e atravessou para Cafarnaum, a fim de procurar Jesus. Ou seja, quando eles ficaram sabendo que os discípulos tinham ido para Cafarnaum, deixado Jesus para trás. Então eles foram até lá ao encontro de Jesus e chegaram lá, não toparam Jesus. E eles ficaram meio com uma dúvida na cabeça: cadê Jesus? Sendo que os discípulos eles deixaram ele para trás. Mas esse povo, eles estavam atrás do alimento, no modo literal, o alimento que vai encher a pança deles, vamos dizer assim. Do versículo 25 ao 59, Jesus agora, onde entra também a parte que é o tema de hoje, que fala sobre Jesus, o pão da vida, que agora é o clímax do negócio, onde Jesus manda a real para o povo, fala para eles de uma forma mais dura, mas sem querer, vamos dizer assim, ser fofo. Jesus foi direto no que tinha para poder falar e mandou a verdade para eles mesmos e começou a soltar o verbo com eles. E do versículo 25 ao 59, Jesus bate um longo papo com o povo. O povo questiona muitas coisas em relação a Jesus. E entre esses versículos, eu vou falar o qual na hora que eu estiver lendo, me atinou um negócio. Quando o pessoal chegou lá em Cafarnaum, os que tinham ido atrás de Jesus, lá onde que ele estava, onde ele fez a multiplicação, eles já soltaram no versículo 25 o seguinte já. Quando chegaram e se encontraram com ele, disseram: Mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? Então, eles já chegam de cara em Jesus e perguntam: como foi que o Senhor chegou aqui? Sendo seus, tipo assim, seus discípulos deixou o Senhor para trás. Como que o Senhor chegou aqui? E Jesus, agora ele já vai para o lado mais do objetivo. Ele já vira para o povo do versículo 26 em diante e fala: Jesus respondeu: o fato é que vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais miraculosos, mas porque lhes dei de comer e ficaram satisfeitos. Vocês não devem trabalhar pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, me enviou justamente com esta finalidade. Versículo 28. Então eles perguntaram: que devemos fazer para agradar a Deus? Jesus lhe disse, no versículo 29, a vontade de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Versículo 30, eles responderam: o Senhor deve nos mostrar mais sinais miraculosos, se quiser que nós creiamos no Senhor. O que é que o Senhor pode fazer? Versículo 31, nossos pais comeram maná no deserto, como dizem nas Escrituras, ele deu ao povo pão do céu. Jesus disse, no 32, não foi Moisés quem deu o pão do céu, foi o meu Pai. Agora ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu, porque o pão que Deus dá é aquele que desceu do céu, e é ele quem dá vida ao mundo. Versículo 34, Senhor, disseram eles, dê-nos desse pão todos os dias de nossa vida. Uma pausa no versículo 34, eu queria voltar no versículo
30, que fala: Eles responderam: Ó Senhor, deve nos mostrar mais sinais miraculosos, se quiser que nós creiamos no Senhor. O que é que o Senhor pode fazer? Ou seja, quando Jesus resolveu ser mais objetivo com o povo e falar a verdade, falar assim: ó, vocês só estão atrás de mim por causa da comida que vai matar a fome de vocês. Vocês não estão atrás de mim porque entenderam realmente o que os sinais que eu venho fazendo com o milagre da multiplicação. Vocês não vêm atrás de mim porque vocês entenderam realmente esses milagres. Vocês não vêm atrás de mim porque vocês creram em mim de verdade. Vocês estão vindo comigo, vamos dizer assim, como se fosse por interesse, para não passarem fome. Porque eles estavam indo atrás de Jesus por causa do milagre da multiplicação e para matar a fome deles. Por isso que eles estavam indo. E percebe só para vocês verem. Quando Jesus fala de uma forma mais objetiva com eles, manda mais a verdade para eles: olha, vocês não estão atrás de mim por causa porque vocês entenderam o que eu queria dizer. Vocês estão atrás de mim por interesse pessoal de vocês. Eu levo isso muito, essa parte que eu queria ressaltar para vocês, que a gente vive muito isso hoje em dia. Muitas pessoas, nós, como seres humanos que erramos, claro, mas só que tem um erro muito grande no qual a gente às vezes busca as pessoas por aquilo que elas podem nos dar, não porque amamos ela como um ser humano, não porque temos ela para nós como uma pessoa que é do bem, entendeu? Tipo assim, eu trago isso muito pro nosso mundo de hoje, claro. A maioria das coisas a gente pode trazer. Só que como a gente está estudando, eu quero destacar esse versículo 30. Porque o povo foi muito audacioso, vamos dizer assim, de falar assim como Jesus. Eu acho, de certa forma, que esse versículo revela o quanto o povo meio que foi interesseiro. Eles não se aproximaram de Deus verdadeiramente porque entenderam o que através das coisas que Deus estava fazendo, mas vieram por puro interesse. E eu só queria mesmo ressaltar isso porque no mundo que a gente vive hoje, às vezes tem muita ingratidão e as pessoas, quando você resolve falar com elas: olha fulano, eu não estou gostando disso porque você está agindo comigo por puro interesse, elas meio que agem com você de uma forma diferente, porque se você não vai dar mais aquilo que elas querem, por que elas vão ficar perto de você? Por que elas vão querer ainda permanecer ao seu lado? E eu trago isso muito para nós. Agora a gente vai ler do versículo 35 em diante, e creio eu tenho certeza que o versículo-chave de todo esse texto é o versículo 35, que ele fala o seguinte: Então Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas o problema é que, conforme eu disse, vocês não creram nem mesmo depois de me terem visto. Todo aquele, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, esse jamais rejeitarei. Pois eu vim do céu, aqui para fazer a vontade de Deus, que me enviou, e não para seguir minhas próprias vontades. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca um só de todos aquele que me deu, mas que ressuscite todos para a vida eterna no último dia. Jesus, nesses versículos, ele expõe que ele veio para poder fazer a vontade do seu Pai, e que independente de qualquer coisa, ele vai cumprir a vontade de teu Pai. Ele em momento nenhum questiona a vontade do Senhor, muito pelo contrário. Ele deixa claro que em todos os momentos que ele veio com um único propósito: cumprir a vontade do Senhor. Deus demonstra Jesus demonstra nesses versículos obediência. Ele meio que dá uma lição pro pessoal naquela hora. Eles falam: olha, eu vim fazer aquilo que meu pai me mandou enviar, eu não vim fazer aquilo que as pessoas querem que eu faça. Entendeu? Ele veio com um único objetivo: a obediência no mandamento de seu pai. Agora, continuando, no versículo 40: Pois é vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho dele
creia nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque dissera ser o pão do céu. Que? Exclamaram eles. Ele não é apenas Jesus, ele não é apenas Jesus, o filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer desci do céu? O povo ali naquele momento, eles estavam duvidando de tudo aquilo que Jesus estava falando, porque eles conheciam Maria e José, e por eles conhecerem de onde Jesus veio, os pais de Jesus, eles falaram, como assim, gente? Eu conheço ele desde pequeno, como é que aquele menino que eu via todo dia ali, hoje pode virar e falar que desci do céu? Como pode isso? Meio que eles duvidaram das palavras de Jesus. Então continua. Mas Jesus respondeu, não murmurem entre vocês, porque eu disse isto. Chegou num ponto muito crucial que eu queria falar com todo mundo, do fundo do meu coração, que é o versículo 43. Mas Jesus respondeu, não murmurem entre vocês, porque eu disse isso. Eu não sei se vocês têm esse mesmo pensamento que eu, mas hoje em dia eu acho que tem muitas pessoas que gostam de falar, legalizar muito a Bíblia, colocar muito, ser extremo demais também na Bíblia, e acaba que esse legalismo, esse radicalismo, esse extremismo no modo exagerado, que eu falo no modo não bom, né, no modo ruim, causa muita murmuração entre as pessoas, causa muita picuinha entre as pessoas. E eu vejo uma atitude de Jesus aqui que muitos de nós, como cristãos, deveria ter hoje. E ter essa atitude, tipo assim, não murmurem entre vocês, porque eu disse isso. Ou seja, a palavra de Jesus, por mais que haja picuinhas, por mais que haja pessoas querendo legalizar, moldar a palavra de Jesus só para amaciar o ego, nós como cristãos deveríamos ter postura diante de algumas situações, como Jesus fez aqui. Não tem murmuração, não tem picuinha. Essa é a palavra de Deus. É ela que permanece. Ela é a verdade. Ela é a vida. Ela é a que salva. Jesus, como está aqui na bandeira mesmo, ele é o caminho. Não tem outro trechinho, atalho, não tem outras palavras, não tem murmuração. Eu acho que nós como cristãos às vezes deveríamos muito usar esse versículo de João 6, versículo 43. Mas Jesus respondeu, não murmurem entre vocês, porque eu disse isso. Jesus tomou uma postura naquele momento e falou, olha, acabou. Tipo assim, eu vejo como Jesus, não murmura porque eu disse isso. Tipo assim, é isso, entendeu? Dando continuidade, no 44. Pois ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou o traga, e no último dia eu vou ressuscitá-lo. Como está escrito nos profetas, todos eles serão ensinados por Deus, aqueles a quem o Pai fala, que aprendem dele verdade, serão atraídos a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aqueles que vêm de Deus. Ele já viu o Pai. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai, Jesus. Eu asseguro a vocês que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. E Jesus ainda afirma, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Mas aqui está o pão do céu, que dá a vida eterna a todo aquele que o comer. E eu sou esse pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer deste pão viverá eternamente. Minha carne é este pão, entregue a todos para salvar a humanidade. Então os judeus começaram a discutir uns com os outros a respeito do que ele queria dizer. Como pode este homem nos dar a sua carne para comer? Ele estava levando para o modo literal, como se fosse comer a pele de Jesus, a carne de Jesus. Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Perguntava. Versículo 53 agora. Então Jesus disse outra vez,
com toda sinceridade, eu afirmo: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida. Mas todo aquele que realmente come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue está em mim e eu nele. Eu vivo pelo poder do Pai que me enviou, e da mesma forma aqueles que se alimentam de mim viverão por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Não como o maná que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram, mas como quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus, naquele momento, ele falou que todo aquele que comesse a carne do pão do céu que desceu do céu, que era ele, viveria. Aí eu notei aqui que é o seguinte, só para esclarecer. O sangue de Jesus representa a nova aliança que ele fez. Ou seja, todo aquele que que bebe do sangue de Jesus, ele significa que ele está debaixo da aliança de Deus. Quem bebe do sangue é aquele que está debaixo da aliança e crê em Jesus. Então, todo aquele que crê em Jesus, ele está debaixo da aliança dele. A carne quer dizer que a carne são aqueles que estão perto. Aqui, a carne quer dizer aqueles que estão próximos de Jesus. Aqueles que estão perto de Jesus não terão fome. Aqueles que estão perto de Jesus não terão necessidade. Eu vou explicar o porquê. A questão em que Jesus fala de comer a carne significa participar do sofrimento de Jesus. Significa não só ir atrás do alimento em que sacia a fome, não só atrás do alimento que vai te satisfazer e pronto. Não. E Jesus quer dizer com comer a carne é participar do sofrimento dele. E em relação ao beber o sangue de Jesus, ele fala mesmo a respeito de estarmos debaixo da aliança dele. Para que todo aquele que está debaixo da aliança do Pai, aquela nova aliança que lembra que Deus não vai matar as pessoas, não vai lançar sua ira de uma forma que vai devastá-las. Mas beber o sangue, então, significa estar debaixo da aliança de Jesus, a nova aliança que Jesus fez, e comer a carne significa participar do sofrimento de Jesus. Tá, só que aquele povo, naquele dia, naquela época, eles não entenderam. E nem mesmo os discípulos de Jesus compreenderam direito o que ele queria dizer. Então, continuando aqui no versículo 60, do versículo 60 ao 71, começa uma conversa entre Jesus, as pessoas que estavam ali e seus discípulos, com relação ao que Jesus disse sobre comer a carne e beber o teu sangue. Mas o versículo 35, de certa forma, vamos voltar lá, Jesus meio que já explicou. Fala o seguinte: então Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Ou seja, participa ali, está perto de Deus. É o que eu falei, participa do sofrimento de Jesus. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ou seja, aquele que crê na aliança de Jesus, aquele que crê em Jesus, está debaixo da aliança de Deus com Jesus. Ou seja, nunca terá sede, nunca faz parte da questão em que Jesus não derrama sua ira nele, sabe? Mas, dando continuidade no versículo 60 agora, acontece o seguinte: até mesmo seus discípulos disseram: isto é muito difícil de entender. Quem poderá aceitar esses ensinamentos? Jesus sabia que os seus discípulos estavam reclamando e disse-lhes: isso perturba vocês? Então, que pensarão vocês se vierem a mim o Filho do Homem
voltar para o céu onde estava antes? Versículo 33. Somente o Espírito dá vida. A carne para nada serve. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns ainda não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não cria nele e por quem seria traído. Versículo 35. Depois observou: Isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim. Nesse ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Versículo 67. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: Vocês também querem ir embora? Versículo 68. Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Versículo 70. Então Jesus disse: Eu escolhi vocês 12, contudo um é um diabo. Versículo 71. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 por quem seria traído. Então, a conclusão do versículo 60 ao 71 é onde que muitos duvidam a respeito de Jesus ser o Filho de Deus, ser o pão da vida, de tudo aquilo que ele vem falando lá atrás, onde ocorre também o que muitos deixam Jesus. Agora voltando para o tema central do capítulo 6, que fala Jesus, o pão da vida, o que quer dizer? Apesar de termos a necessidade de nos alimentar de forma literal para matar a fome, nós temos que isso leva nós a pensar mais na vida eterna. A gente tem priorizado mais a nossa vida mundana, a nossa vida aqui nessa terra, ou a gente tem priorizado a vida após a esta? Porque Jesus, ele foi crucificado por cada um de nós. Ele foi aquele que se doou a missão para poder nos salvar. Jesus é o pão da vida, porque se não fosse por ele, não teríamos acesso ao Pai, não teríamos como passar dessa vida para a eternidade com ele. Então, mais essencial às vezes, porque às vezes até mesmo a gente age com gula, agora eu vou levar para o modo literal, onde matar fome, às vezes a gente age com gula para matar nossa fome e tá feliz da vida na nossa casa, quietinho, tudo bem. Porém a gente esquece que além de matar nossa fome e estar de barriga cheia, a gente não pode esquecer que após essa vida tem uma outra. E o que a gente faz aqui reflete nela. Quais são nossas atitudes? Quais são o que temos feito para Deus? O que temos feito tem cooperado para a nossa vida eterna? Nós temos alimentado da palavra de Deus? Nós temos alimentado de tudo aquilo que Jesus deixou na Bíblia para podermos sermos salvos? A gente tem levado a sério, a gente tem levado na mesma intensidade em que ela deve ser levada? Faça uma autorreflexão. Jesus tem sido o pão da sua vida? Você tem saciado o seu alimento? Todos os dias você tem se alimentado espiritualmente, vamos dizer assim? Você tem buscado na palavra, você tem buscado sabedoria em Jesus, você tem buscado pedir perdão, agradecer a Deus? O quanto temos preocupado com a vida eterna? Temos priorizado mais essa vida aqui que um dia vai acabar e tudo que temos vai ficar? Ou temos priorizado aquela que nos garante eternidade, a felicidade? Temos valorizado tudo aquilo que Jesus fez por nós? Temos todo dia sofrido como Jesus, participado do sofrimento de Jesus? Temos tomado a postura de Jesus de dar palavras de verdadeiras? Temos, igual aquele versículo que eu falei,
onde que Jesus deu uma palavra final sem murmuração. Às vezes a gente tem murmurado demais e tem esquecido de se alimentar da palavra, que é o que realmente importa. O que eu quero dizer hoje a respeito de Jesus é o pão da vida é que Jesus é o único, suficiente, o único e o mais, o maravilhoso, e o pão que literalmente mata a nossa fome espiritual, o que nos garante a vida eterna. Jesus, ele é suficiente para todos nós. O que eu quero que entendam é que o pão, Jesus, o pão da vida, o pão quer dizer a suficiência em que Jesus é para a nossa vida, ou seja, Jesus basta. Jesus é maravilhoso, Jesus é único, Jesus é aquele que você pode passar fome e clamar a Ele, que Ele dá um jeito de uma maneira impossível que nós não podemos imaginar. Ele faz o impossível acontecer. Com Jesus, por mais que nós participamos do sofrimento com Ele, Ele faz valer a pena cada minuto. O caminho pode ser estreito, o caminho pode ser cheio de desafio, porém é o que vale a pena. É seguir aquele que está de braços abertos sempre para poder receber a gente. E eu queria deixar a mensagem para todos nós hoje é essa. Jesus, o pão da vida. Ou seja, Jesus é o pão que é suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades. Não tem o porquê buscarmos forças, buscarmos alimento em outro lugar, a não ser em Jesus Cristo. Porque foi Ele que foi crucificado, foi Ele que se doou para que pudéssemos estar aqui hoje. Então, vamos fazer valer a pena, vamos nos entregar mais cada dia pelo propósito de viver para Jesus. Vamos nos doar para a missão de Jesus e priorizar a vida que vem após a esta. E é esse o capítulo que eu trouxe para vocês hoje, de João 6. Espero ter sido um bom mensageiro do Pai e que de alguma forma possa ajudar vocês. E vocês lembram das perguntas que eu pedi para vocês anotar? A primeira pergunta era: em geral, como você responde a uma situação impossível, um problema em sua vida que parece não ter solução? Porque a gente viu nesse capítulo que Jesus fez o milagre da multiplicação, ou seja, o rapaz apareceu com 5 pães e 2 peixes. E para isso é impossível dividir 5 pães e 2 peixes para uma multidão de pessoas, mas para Jesus não. Ou seja, eu quero que você tome isso para sua vida, que Jesus, por mais que fosse naquela época que ele multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, ele é o mesmo Jesus de todos sempre. Ou seja, não importa a situação, quão impossível for. Não importa a situação, o quanto ela parecer que não tem jeito para você. O que importa é que no seu coração você creia verdadeiramente que Jesus, Ele é o Deus, Ele é o Pai, Ele é o dono do impossível. Ele venceu a morte e hoje Ele vive. A segunda pergunta lembre-se de quando você ou um amigo enfrentou circunstâncias que precisam estar que estava além de sua capacidade de resolver. Como Deus demonstrou sua presença e poder nessa situação? Essa eu queria deixar mais para sua reflexão, que você acrescentasse ela na sua oração de hoje. Como Jesus foi maravilhoso naquela situação que você fala: meu Deus, não tem como a não ser o Senhor, e Ele foi lá e resolveu para você. Pensa nessa situação e nunca se esqueça dela, porque assim como Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, Ele pode multiplicar muitas bênçãos em suas vidas. Mas queira participar do sofrimento com Jesus. E lembre-se que estamos debaixo da aliança de Jesus e um dia Ele voltará para buscar a nós. Fiquem com Deus, estou com muita saudade de todo mundo e que de alguma forma esse vídeo possa edificar todos nós. Até mais.